Storytelling é a arte de contar histórias usando personagens, ambientes, conflitos e uma mensagem que tenha começo, meio e fim. A palavra storytelling vem do inglês e significa literalmente contar a história. É literalmente isso. E você sabe por que contar histórias é tão importante, gente? Vamos aqui dar uma aula de história de biologia. Do nada, mentira, não vai rolar isso aqui não. Mas a verdade é o seguinte, gente. Nós, seres humanos, a gente só evoluiu enquanto sociedade e também de forma cognitiva. A gente só evoluiu e chegou no lugar onde a gente está hoje por conta do poder que a gente tem em contar histórias e passar essas histórias adiante. Basicamente, muito antes até da própria escrita ter sido inventada, a gente contava histórias usando a oralidade para fazer essas histórias perpetuarem e se espalharem entre as comunidades, né? Em todas as culturas antigas, absolutamente todas as culturas antigas, independente de qual parte do planeta ela tenha se originado, ela pertença a histórias. Todas, todas. Ah, no Império Romano tinha. Ah, nos povos nativos americanos tinha. Todos os povos, todos os seres humanos contam histórias. Porque as histórias elas servem para transmitir acontecimentos, aprendizados, para transmitir sabedoria, para transmitir visões de mundo. É através das histórias que a gente transmite leis. O que são os contos de fada, além de regrinhas que as pessoas precisavam seguir? Se você desobedecer sua mãe, o lobo mal vai te pegar. A história é tão poderosa que a gente usa ela desde sempre, às vezes de forma inconsciente e às vezes de forma muito consciente, para muitas coisas, inclusive e principalmente para conectar as pessoas. As histórias, elas são um mecanismo de conexão mais poderoso que existe. A gente se conecta através da história. Vocês já repararam? Se eu estiver falando qualquer coisa aqui, às vezes você vai até se perder. Agora, se eu começo a contar uma história, a sua atenção já prende. Vocês já repararam isso? Alguém começa a contar uma história no ônibus que você tá. Você tá no ônibus, tá lá de mau humor, aquele monte de gente, aí alguém começa a contar uma história. Você vai parar para escutar. E você vai ficar bravo se você perder alguns pedaços da história. A gente ama histórias. E o que a gente está buscando? A gente, escritor, está buscando nas redes sociais. Gente, criar conexão com os nossos leitores. Porque se a gente quer atrair e a gente quer vender livro para as pessoas, a gente precisa, de alguma maneira, fazer essa conexão. E é através das histórias que a gente conta, ou seja, do storytelling, que a gente desenvolve a nossa identidade como escritores, e é por meio dessas histórias que a gente consegue aprofundar o nosso relacionamento com o leitor. A base de todo o método saindo do flop é justamente isso. É justamente você aprender a se conectar com o seu leitor de forma tão profunda que ele vira um leitor divulgador do seu trabalho. E isso daqui, gente, não é um negócio fácil. Mas eu vou tentar passar pelo menos essa parte, que é como contar histórias usando storytelling no Instagram, para poder se conectar com mais pessoas. Vamos lá. Como que a gente identifica elementos da nossa história pessoal que podem ser usados na construção da nossa identidade como escritor? Gente, o ideal é que você registre pontos marcantes da sua história. Registre mesmo, que você pega um lápis, você pega um caderninho e você anote coisas marcantes da sua vida. O que te aconteceu de marcante? Quando você conheceu seu namorado, sua namorada? Como que foi? Como foi um grande susto que você levou na sua vida? Registra. Resuma como aconteceu. E aí você vai lembrando de coisas que já aconteceram e vai literalmente anotando essas coisas, tá? Ah, Maria, mas a minha vida não é interessante para contar. Eu não moro numa casa com piscina, aquelas portas enormes. Eu não tenho uma história interessante para mostrar. Duvido. Eu duvido que você não tenha história para contar. Todo mundo tem. Eu duvido. Primeiro, o que te motiva a escrever?
Quais que são os seus porquês? Por que você escreve? Isso é uma história que você pode contar. Como que começou o seu amor pelos livros? Qual foi o primeiro livro que você leu que fez você amar ler? Como que esse livro fez você amar ler? Eu tenho certeza que se você parar para anotar e pensar nessas coisas, você vai encontrar coisas bacanas. Elementos da sua vida que você pode compartilhar com pessoas que vão se identificar com esses elementos, tá? E dá para contar também, gente, histórias de pessoas ao nosso redor. Pessoas que a gente conhece, histórias que já contaram pra gente. Tudo pode nos inspirar de alguma forma. Desde, obviamente, que isso converse com o seu leitor ideal. Não é sair contando história, não. Tem que ser uma história que se conecte com o seu leitor ideal, obviamente, né? Senão não faz muito sentido. Porque as pessoas gostam de histórias. Elas gostam de conhecer a história das outras.